Bom dia, meus amores, bom dia! E aí, como é que vocês estão? Hoje é quarta-feira. Como vocês puderam perceber, nós iniciamos com um vídeo com várias imagens diferentes. O que essas imagens significam? O que elas representam? Como vocês sabem, hoje a nossa aula é de arte. E nós iniciamos aí com várias imagens diferentes. Imagem que às vezes pode até causar, assim, sabe, uma coisa um pouquinho estranha dentro da gente, porque são obras de arte que nós não estamos acostumados a ver. Essas obras de arte, pessoal, elas têm tudo a ver com o nosso assunto de hoje, porque hoje nós iremos falar sobre o surrealismo. Essas imagens que eu mostrei para vocês aqui no início da aula, elas são imagens totalmente surrealistas. O que é uma imagem surrealista, tia? É uma imagem que ela não tem nada de real. São imagens irreais, imagens fictícias. E elas representam esse surrealismo, que foi um movimento que surgiu lá no início do século XX. Um movimento artístico, pessoal, onde ele era caracterizado pela expressão espontânea e automática do nosso pensamento, ou seja, um pensamento livre, sabe? Você poderia criar aquilo que te viesse na mente, não precisava fazer lógica ou sentido nenhum, só cria aquilo que vem na tua mente. Por isso que é um sentido surrealista, certo? Assim, os artistas, eles criaram obras que não são reais, baseadas em sonhos, ou seja, vocês sabem que os nossos sonhos às vezes eles são um pouquinho estranhos, né? Então essas obras que elas são surrealistas, elas são baseadas em sonhos. Sabe quando você sonha algo que quando você acorda você fica se perguntando: nossa, que sonho estranho, não faz sentido nenhum. Então, os artistas surrealistas, eles se inspiravam nesses sonhos que não faziam sentido. Não precisa fazer sentido, vocês sabem que a arte, ela tem que ter um significado, óbvio, né? Tudo na arte ela tem um significado, mas os artistas do surrealismo, eles não se prendiam a esse significado das coisas. O que era característica dessas obras era justamente o pensamento livre. Crie, sabe? Não se prenda a nada, não se prenda a regras, apenas crie. Crie do jeito que veio aqui na sua mente. Então, isso foi o surrealismo, certo? Um movimento bem bacaninha. Então, já que eu falei para vocês o que é esse surrealismo, expliquei um pouquinho, vamos agora para o nosso livro. Nós vamos lá para a página 28, onde nós falamos sobre o surrealismo, certo? Eu tenho duas obras de arte e nós iremos olhar essa obra de arte, certo? Observar o que tem nessas obras de arte e a partir disso vamos refletir sobre elas. Nós fazemos interpretação de texto lá em língua portuguesa, vocês lembram? Que a gente lê um texto, a gente pensa, reflete sobre aquele texto e nós falamos com as nossas próprias palavras o que nós entendemos do texto? Certo, na arte também é assim. Você olha uma obra de arte e quando você olha aquela obra de arte, você pode fazer uma interpretação também. E essa interpretação, ela varia de pessoa para pessoa. Eu tenho uma visão e você tem uma visão diferente da minha. E isso que é o legal. É isso que as obras de arte, elas despertam na gente, ok? Então, eu vou mostrar para vocês essas duas obras de arte e nós vamos falar um pouquinho sobre ela e sobre o seu pintor, que é o Salvador Dalí. Beleza? Bora lá! A primeira obra de arte é A Persistência da Memória. Nós podemos perceber que é um local onde existem vários relógios e os relógios eles estão distorcidos, estão meio que derretendo. Isso mostra que o tempo ele passa de maneiras diferentes, por isso que os relógios estão assim contorcidos e também pode expressar um pouquinho do tédio, até porque quando o pintor fez este quadro, ele estava super entediado. Então, esse é o significado desta obra. A próxima obra se chama
o sono. Ela é um pouquinho mais estranha. Nós podemos perceber que é um rosto e ele está apoiado em várias muletas. Isso significa que o nosso sono, ele é algo frágil. Se a qualquer momento uma dessas muletas elas quebrarem, o que acontece? A pessoa acaba caindo. É o que acontece quando nós acordamos. Nós estamos em um sono bem profundo e acontece algo inesperado e acabamos acordando. Esse é o significado desta obra. Pronto, galerinha. Vocês viram as características do surrealismo nessas imagens que eu mostrei para vocês? Elas são bem presentes, né? São imagens que você olha e aparentemente, a princípio, elas parecem não ter muito sentido ou parecem ser bem estranhas. Mas analisando bem, olhando todo o contexto da imagem, vocês conseguem observar que ela realmente tem ali um significado, ok? Bom, esse grande pintor que fez essas duas obras é o Salvador Dalí. Lá na página 29, passem aí a página. Lá na página 29, ele aparece bem em cima, assim, com o olho arregalado e um bigode bem estranho. Esse, pessoal, é Salvador Dalí, uma grande figura. Ele é um dos maiores representantes do surrealismo. Ele é considerado como o pintor onírico. Pintor onírico, meu Deus, que palavra é essa? Sim, o pintor onírico é aquele que se baseia nos sonhos. Nós sabemos que os nossos sonhos, às vezes, eles podem ser um pouco estranhos. Eles nos levam a lembranças do passado ou coisas que nunca aconteceram com a gente, a lugares estranhos ou a lugares familiares que nós já costumamos ir, a lugares que nós nunca fomos e a lugares que nós já conhecemos. Então, os nossos sonhos, pessoal, eles são incríveis, porque eles podem fazer tudo, na verdade. Dentro do sonho, tudo é possível. Então, esse pintor, o Salvador Dalí, ele se expressava através dessas pinturas surrealistas. Ele tinha como base os sonhos e fazia essas pinturas. Olha só como é legal, né? Bom, tendo isso como base, o que a gente vai fazer hoje? Nós aprendemos que o surrealismo é uma arte onde não precisa fazer sentido o seu desenho, mas ele tem que ter um significado, ok? E também que a maior característica do surrealismo é o pensamento livre. Você tem total liberdade para desenhar, para pintar, para fazer o que você quiser na sua obra de arte. Então, nós aprendemos que surrealismo é o pensamento livre e ele é baseado nos sonhos, beleza? Bom, lá no finalzinho da página 29 diz o seguinte: inspire-se nas obras de Salvador Dalí e em seus próprios sonhos para criar na página seguinte um desenho ou uma colagem misturando elementos familiares, ou seja, elementos que vocês já conhecem, de uma maneira bem estranha e surreal. Nessa página de criação, vocês irão fazer um desenho ou então uma colagem. Vocês podem cortar revistas, livros e fazer colagens, só que essas colagens elas têm que formar um desenho abstrato, ou seja, um desenho que não faça sentido algum, que seja estranho, ok? Então, galerinha, quando vocês fizerem essa obra de arte, o que vocês vão fazer? Vocês irão criar esse desenho surrealista ou fazer essa colagem e vão me enviar uma foto segurando este desenho, ok? Ou a colagem, vocês que decidem. Vocês irão enviar uma foto para mim segurando a sua obra de arte, beleza? Porque esse desafio vale pontuação extra. Então, envie para mim a sua obra de arte, certo? Que ela valerá uma pontuação extra, beleza? Então, vocês irão fazer a nossa atividade de hoje, que será essa.
Criar uma obra surrealista, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido bastante, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre esse universo surreal, esse universo que é meio estranho, mas que faz parte da arte. E ao longo do ano nós vamos ver que coisas bem estranhas fazem parte da arte, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido bastante. Deem um like no meu vídeo, me valorizem. E eu desejo a vocês uma ótima semana. Mãos à obra, porque eu quero ver resultado, ok, galera? Super beijo, um super abraço da tia. Tô morrendo de saudade de vocês. Tchau, galerinha.